Oi, boa tarde. A gente vai começar a nossa mesa, chama Pela Fumaça, Desgraça que a gente tem que tossir, com Luiz Paulo Leitão, Rodrigo Ventura e Otília Veloso Gouveia. Antes, eu gostaria de fazer algumas recomendações. O chat vai ser aberto nos minutos finais da apresentação, das 3 comunicações. A gente pede para que ele seja usado apenas para perguntas, evitando comentários e cumprimentos. O chat continuará aberto para manifestações após o final da mesa. A gente vai começar com o trabalho do Luiz Paulo Leitão. Ele é psicanalista, psicólogo, membro do EBEP-RJ, doutor em teoria psicanalítica pelo UFRJ, pesquisador e professor da Université de Paris, autor de Amor à Verdade, o pensamento de Freud e a modernidade, pela editora do UFRJ. Ele vai apresentar o trabalho A Vida Após a Pandemia, Bios entre a Clínica e a Política. Obrigado por essa introdução, Maria Regina Prata. Vou começar, então. Foi em 1986 que Michel Foucault, por ocasião da publicação do primeiro volume de sua História da Sexualidade, caracterizaria aquilo que ele vai chamar de limiar da modernidade por esse termo que se tornaria tão consagrado de biopolítica. Ora, já em seu curso no Collège de France, É Preciso Definir a Sociedade, ele teria identificado em suas últimas lições essa outra forma de exercício de poder, que junto com as disciplinas empreenderia todo o sistema de gestão e de controle das populações. Ao lado de procedimentos de adestramento e distorção das forças, da ampliação de aptidões e de imposição de uma docilidade aos corpos, assistiríamos, pois, isso desde a metade do século XVIII, a procedimentos de governamentalidade exercidos para além do sujeito-corpo sobre o sujeito-espécie. Ora, mas se a recepção imediata dessa noção foi objeto de inúmeros debates e discussões, diversos autores hoje reconhecem a pertinência da tese de Foucault, de modo que não seria possível pensar a configuração política contemporânea sem considerar de maneira central esse cruzamento histórico inédito entre biologia e política. Por essa razão, aliás, um dos seus críticos mais importantes hoje, Jean-Luc Nancy, quando define biopolítica por, eu cito, esfera política coextensiva à esfera da vida, reconhece que ainda hoje são, eu cito, a vida e a política que nos desafiam juntas. Dito isso, e tomando como tarefa a necessidade ou a urgência, se a gente quiser, de pensar o que é a vida no horizonte da pandemia, minha comunicação tem pelo menos 2 objetivos. Primeiro, pretendo situar como a pandemia da Covid-19 configura um acontecimento fundamental no século XXI, que radicaliza e conduz por caminhos até então inéditos e indispensáveis o paradigma da biopolítica. Em segundo lugar, pretendo identificar algumas das implicações desse acontecimento para o campo das subjetividades, na medida em que é a vida mesmo que é colocada em questão. Entre a clínica e a política, portanto, eu gostaria de pensar como o acontecimento da pandemia impõe uma nova reflexão sobre a dimensão de bios e um trabalho de elaboração ética que inclui uma política da existência ao mesmo tempo imanente e planetária. Em primeiro lugar, portanto, a pandemia da Covid-19 no horizonte da biopolítica. Em 26 de fevereiro desse ano, 2020, o filósofo italiano Giorgio Agamben publicou em sua coluna Uma Voz, da editora Code Libet, aquele que seria o primeiro de uma série de textos sobre a pandemia. Como eu cito a invenção de uma pandemia, ele identificava no acontecimento da Covid-19 a convergência de pelo menos 2 aspectos fundamentais. Primeiro, a tendência de usar cada vez mais o estado de exceção como paradigma de governo. Segundo, difundindo o estado de medo de pânico coletivos, justificava-se por decreto a limitação das liberdades individuais. Na mesma direção que o terrorismo no início desse século, a dita epidemia, portanto, aparecia como pretexto ideal, segundo o autor, para impor e ampliar uma política securitária ostensiva, política que envolvia a vigilância constante, a suspensão das manifestações públicas e, sobretudo, a proibição de circular. O fato é que o texto de Agamben inaugurou uma série de debates em torno da pandemia no meio filosófico, mas também sociológico, em outros domínios do saber, onde a noção de biopolítica ocupou um lugar central. Gostaria de, em relação a isso, fazer pelo menos 3 observações. Primeiro, é inegável que, com a pandemia, o problema do uso político de medidas de exceções, ou, se quiser, o problema de fazer das formas excepcionais de governo o modo normal de exercício político, encontra-se relançado. Do ponto de vista jurídico, portanto, o dito decreto de urgência, ou de emergência, como a gente quiser chamar, constitui de fato a caracterização do fazer político por um desequilíbrio dos poderes em favor do executivo.
O argumento de fundo parece se constituir da seguinte maneira: sob condições de risco, mais do que qualquer princípio legislativo, vale a urgência de intervir. É preciso dizer, no entanto, em relação a isso, a pandemia da Covid-19 não introduz nenhuma novidade no paradigma biopolítico. Quer dizer, a novidade introduzida pela forma de governar republicana no século XVIII, definida por Foucault pela estatização do biológico, era precisamente essa, saber, o fato de o poder não mais se exercer sobre sujeitos de direitos, mas sobre seres vivos pertencentes a uma população. Ao abandonar a exclusividade do tratamento jurídico do direito e fazer passar o exercício do poder para a esfera da vida, biopolítica é o nome daquilo que introduz, no procedimento mesmo de fazer política, um regime excepcional de poder. A normalização da exceção, portanto, não constitui uma novidade do ponto de vista das formas de governamentalidade, nem mesmo um desvio em relação ao horizonte da biopolítica. No entanto, é preciso dizer, por outro lado, é o segundo aspecto, que o acontecimento da pandemia retoma de maneira radical um elemento essencial daquilo que, no centro do fazer viver e deixar morrer, introduzia uma diferença. Ora, se a gente revisita a forma pela qual, na segunda metade do século XVIII, o exercício do poder político passa a ser aplicado sobre a população, é no contexto preciso de uma problematização da raça que o fazer viver pode ser concebido e acompanhado por um fazer morrer. A morte da raça ruim, inferior, a morte dos anormais, degenerados, a necessidade de eliminar aquilo que Foucault denominou de perigo biológico, e isso em defesa da sociedade. Tudo isso era a condição de possibilidade para a promoção de uma vida biologicamente qualificada, de uma vida mais pura e mais sadia. Na origem dos racismos de Estado do século XX já estava colocada a questão da guerra das raças, de modo que eu cito Foucault: a função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione sob o modo do biopoder, e isso através do racismo. A pandemia da Covid-19, no século XXI, é uma outra maneira de retomar esse mesmo paradigma, isso porque, expondo diferencialmente as camadas étnicas, raciais, sociais e econômicas da população, ela impõe aquilo que Judith Butler caracterizou por vulnerabilidade diferencial. Contradita, eu cito, democratização da vida nua, aqui a Gama faz referência, a gestão da pandemia opera de fato por um regime diferencial de tratamento e, portanto, disposição ao risco. Há vidas que valem mais do que outras, isto é, os sem-abrigo, os imigrantes, os pobres, miseráveis e negros encontram-se mais expostos ao vírus, de modo que vemos de maneira patente que toda política de vida depende necessária e fundamentalmente de uma política de morte, ou seja, de uma necropolítica. No entanto, há um terceiro aspecto, um último aspecto que eu gostaria de observar, é que se o modelo de gestão da crise sanitária passa por procedimentos de governo baseado em medidas de exceção, e se ao mesmo tempo, através de um sistema diferencial de exposição ao risco, tudo se passa como se a pandemia da Covid-19 realizasse um curto-circuito interno desse sistema. Ela nos diz: aquilo que vocês esperam obter no nível sujeito-espécie, isto é, a promoção de uma vida biologicamente qualificada, isso só será possível se vocês considerarem que, participando todos, humanos e não humanos, do mesmo planeta, é preciso incluir todos numa perspectiva de cuidado e de engajamento com o outro. Para que o paradigma da biopolítica continue a funcionar, é preciso ultrapassar o modelo estatístico e tecnológico da gestão das populações, baseado na ideia de território, e entender que as novas condições impostas pela crise exigem um enfrentamento coletivo, não de uma outra crise, como assinalou Bruno Latour, mas de uma verdadeira mutação na Terra. Se há alguma possibilidade de sairmos, por assim dizer, da primeira crise, da crise sanitária, não há nenhuma possibilidade de sairmos da segunda, pois ela constitui um caminho sem volta. Enquanto o aparelho do Estado da biopolítica tradicional podia dizer: eu os protejo da vida e da morte, na medida em que promovo, pela purificação da raça e da espécie, a qualidade de vida da população, o Estado do século XXI só pode governar e perpetuar suas tecnologias de poder se reconhecer a necessidade de dizer: eu os protejo da vida e da morte porque mantenho as condições de habitabilidade para todos os viventes. É para esse objetivo, portanto, se a gente quiser, de vivente planetário, que a biopolítica se desenvolve hoje, e não mais para o sujeito e espécie, para o qual ela deve, de agora em diante, se dirigir. Mas é preciso considerar que uma outra dimensão desse cruzamento da vida com a política na atualidade. Pois se a biopolítica caracteriza a forma pela qual os governos passam a se interessar pela vida das populações, é preciso dizer, ao menos para Foucault, que o poder biopolítico nunca é exercido, por assim dizer, apenas de fora,
por um agente exterior ao sujeito, mas ele constitui a forma mesma histórica das subjetividades. E, nesse sentido, Agamben tem razão quando diz: a peste já estava lá e as condições de vida já funcionavam segundo o modelo da peste. É preciso, portanto, para além de denunciar as formas de dominação da biopolítica, questionar radicalmente o nosso modo de ser, pelo fato de que já somos sujeitos dóceis, disciplinados e racistas, operando segundo os mesmos modos de diferenciação e discriminação das formas de poder. É precisamente esse o sentido, aliás, de uma análise histórica como ontologia crítica de nós mesmos, como propôs Foucault, pois resistir à biopolítica só pode assumir a forma de uma modificação profunda de nosso modo de ser e a necessidade de inventar novas formas de vida com relação ao conjunto dos viventes. Ora, eu passo agora a segunda parte da minha apresentação. Não obstante a importância da crítica endereçada a Jean-Luc Nancy, quando sustento, na minha opinião equivocada, de maneira equivocada, que a pandemia nos atinge a todos sem distinção, isso porque tem como alvo a civilização inteira, ele faz valer um outro aspecto fundamental para a subjetividade. A morte como, eu cito, princípio do real, que bate à porta do princípio do prazer, fecha a citação, que acreditávamos estar restrita à vontade dos deuses ou dos soberanos, aquilo que os sistemas políticos absolutistas prescreviam como fazer morrer, eis que ele está aí à porta esperando por nós. Com efeito, essa hipótese de leitura de Nancy tem pelo menos uma vantagem. Ela impõe ao vírus o conjunto de tecnologias políticas que atualmente nos domina, funcionando da mesma forma que as tecnologias da atualidade, operando segundo as mesmas tendências do mercado, conforme a mesma brutalidade administrativa. O vírus nada mais é do que uma representação em grande escala das linhas de força de nossas contradições, mostrando a amplitude dos algoritmos que nos governam, projetados no vírus por sua fase mortífera. Mas se o coronavírus é um vírus demasiadamente humano, como ele diz, se ele, como reflexo da escalada técnica da humanidade, manifesta o que do humano permanece como limite e ponto de contradição, seria preciso dizer que, para que seja real, ele deve revelar também aquilo que do humano ultrapassa todo o limite. Uma experiência de destituição de si e de dispossessão que inclui formas de relação de objeto que não estavam previstas pela coordenada do prazer. Aquilo que Lacan falava a respeito da angústia, quando dizia: há momentos de aparecimento do objeto que nos levam para uma dimensão completamente outra da experiência, a dimensão do estranho, do inquietante. Diante desse novo, o sujeito literalmente vacila. E tudo é colocado em questão nessa relação primordial do sujeito com todo efeito de conhecimento. De fato, é nesse plano da experiência que Freud reelaborou sua teoria do desamparo, como condição de vulnerabilidade ou de precariedade do ser, manifestando a presença real do perigo como aquilo que não falta, para dizer como Lacan, tal condição não se reduziria à impossibilidade de satisfazer ou à exigência de renunciar ao gozo da pulsão. Ao contrário, tratar-se-ia de incluir na experiência subjetiva aquilo que, para além dessa realidade profundamente escolhida, que dizia Lacan, manifesta, nos termos de Deleuze, um estado de diferenças livres, quando elas já não estão submissas à forma do eu, quando elas se desenvolvem numa figura que exclui a minha própria coerência. Ora, se o vírus corresponde a essa presença do real, que coloca para o sujeito a questão de sua finitude, como podemos pensar essa subjetivação do real a partir daquilo, de novas formas de arranjo, e de agenciamento que passam necessariamente pelo trabalho de Eros como forma de reerotização da vida? Para pensar essa questão, não podemos negar que as formas de subjetivação na atualidade não podem se furtar das condições virtuais de existência que operam tanto no plano das técnicas quanto das novas tecnologias. Por um lado, nossa relação com o mundo, desde o advento daquilo que diversos autores caracterizam como antropoceno, isto é, essa era geológica em que a presença do homem sobre a Terra tem uma importância fundamental em sua composição, é marcada pela forma da técnica, isto é, uma relação de produção baseada nas ideias de automatismo e de utilidade. Tudo se passa como se nessa dita era da reprodutibilidade técnica fosse preciso resgatar alguma coisa que a tradição metafísica atribuiu ao ser, isto é, onde retomar essa dimensão do sentido permitiria ressignificar a relação do sujeito com o mundo e sua forma de pertencimento. Mas será que para reencontrar o ser, por assim dizer, seria preciso abandonar o mundo da técnica? Será que para ressignificar a relação dos sujeitos com o mundo seria preciso reencontrar aquilo
que na tradição ocidental se perdeu, e isso por uma espécie de esquecimento do ser? Ou deveríamos, ao invés disso, como propôs Achille, olhar para o lado de fora dessa barreira metafísica ontológica e empreender, por um gesto irônico, uma crítica da razão negra? Se retomássemos, por exemplo, as formas de relação de objeto presentes em diversas referências da arte negra, aquilo que o sujeito ocidental chamou um dia de relação animista com o mundo, encontraríamos uma outra forma de pertencimento do sujeito que inclui, na experiência estética, uma dimensão específica de sua singularidade. De fato, pela redescoberta da potencialidade criativa de diversas referências de tradição africana pré-colonial, seria possível retomar pelo avesso os ditos objetos anímicos de culturas não ocidentais para fazer aparecer ali, eu cito Achille, um objeto do futuro. Se para Bruno Latour, no contexto da crise sanitária, para além dos gestos de barreira em relação ao vírus, seria preciso não apenas transformar o sistema de produção, mas inventar gestos de barreira, de contenção contra esse modo de relação com o mundo, baseado numa lógica de extração e de depredação, deveríamos, para isso, identificar outras formas de relação de objeto que passam pela responsabilização do sujeito e pelo seu engajamento. Uma estética de si atravessada por uma estética do objeto. Seria por essa via, animista, aliás, que o mundo da técnica poderia ser revisitado por uma torção interna da metafísica ocidental e uma afirmação potencial da arte negra. Ora, mas se a compreensão de um objeto do futuro, pensada a partir de procedimentos estéticos de matriz africana, permitiria realizar uma verdadeira crítica da técnica, deveríamos também pensar na construção, eu cito, de uma humanidade potencial capaz de incluir na dimensão mesma do ser uma relação estreita com a diferença. De fato, o que o mundo virtual das tecnologias proporciona corresponde a uma verdadeira pulverização de si mesmo, de modo que subjetividade não é mais redutível a uma identidade fixa e estável, nem mesmo a um sujeito dividido ou ambivalente, como propôs Lacan. Estaríamos diante de um sujeito múltiplo e plural, atravessado por uma experiência constante de desidentificação e de afirmação da não-identidade. Esse, por assim dizer, devir outro do sujeito, presente na potencialidade virtual, é o que encontramos em outras tradições de pensamento, como, por exemplo, nas representações humanas da arte Yoruba, na Nigéria, onde o ser não se encontra de forma alguma autoproduzido, autoengendrado, mas composto por múltiplas entidades vitais. Nesse sentido, quando retoma esse problema da identidade a partir de tradições africanas, Achille Mbembe reformula dizendo: identidade é aquilo que a gente confia à guarda dos outros, na experiência do encontro e da relação, aquilo que supõe o tateamento, o movimento e, sobretudo, o inesperado, pois no inesperado e na surpresa se situa o acontecimento. Vou terminar. No último texto de Deleuze, A Imanência, uma Vida, encontramos essa referência à afirmação de uma vida, distinta de a vida por seu artigo indefinido. Por uma verdadeira inversão do platonismo, mas também de toda a metafísica ocidental, Deleuze renovaria o pensamento vitalista ao pensar a noção de vida na perspectiva da imanência. Ora, esse bios, irredutível à consciência individual, em vez de se aprisionar nas fronteiras da identidade, percorreria um movimento excêntrico para retomar a lógica do sentido de homens, plantas e animais, independentemente de sua individuação. Contra toda transcendência e verticalidade em relação ao sujeito, uma vida imanente se afirma como pura potencialidade, um projeto de abertura para aquilo que ultrapassa a individualidade, incluindo a alteridade do outro, na constituição de uma política do comum. Entre a vida e a morte, naquilo que as une e as separa, mas também que as expõe aos seus limites, há esse lampejo de vida que, para além do bem e do mal, se manifesta como diferença, ou como puro diferenciar-se. E se, como propôs Achille, esse projeto reenvia, em última instância, ao que constitui a nossa condição, isto é, a finitude, o acontecimento da pandemia permite pensar essa dimensão sempre aberta de ser de passagem, onde a afirmação da errância e a condição de vulnerabilidade dá lugar a um cuidado coletivo com o planeta. Uma ética e uma política da vida deve nos conduzir não para um pensamento universal distinto do singular, mas para a construção de um em comum, que, incluindo uma ética da alteridade, sempre por uma perspectiva imanente, se engaja de fato em um pacto em favor da vida universal do planeta, o que inclui o conjunto dos viventes. Obrigado. Obrigada, Luiz Paulo. A gente vai passar agora para o trabalho do Rodrigo Ventura. O Rodrigo é psicanalista e membro do EBFRJ.
Ele vai apresentar o trabalho O Futuro Não é Mais Como Era Antigamente, a psicanálise do pensamento ecológico. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde a quem está nos assistindo. Queria agradecer, em primeiro lugar, a organização desse belo e potente evento, né, que eu estou tendo a honra de participar. Então, vamos lá. Vou começar com a proposta de o pensamento de um novo regime climático, né? Clima. É necessário pensar o clima não só como as condições meteorológicas do planeta, mas como o conjunto das condições básicas e necessárias para a existência da vida. Vida. É necessário expandir esse conceito. O conceito de vida é muito mais estranho e amplo do que parece. Cada vez é mais difícil traçar uma linha divisória entre os viventes e os não viventes, ainda mais em uma sociedade que não se cansa de distribuir de forma desigual o valor da vida. Proponho, então, usar apenas aqui os termos existência, existentes e modos de existência. Bem, muito mais grave do que uma crise ecológica, vivenciamos hoje uma mutação climática irreversível. Toda crise é passageira e tem uma saída. Isso é o que alimenta a crença no salvacionismo tecnocientífico. O que estamos vivendo hoje não tem mais volta. Aumento vertiginoso da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, ampliação da temperatura global a níveis extremamente perigosos, derretimento recorde das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, queimadas descontroladas, secas mais longas, inundações e furacões mais violentos, a sexta extinção em massa já está acontecendo e mais rápido do que se pensava. Sem falar nas muitas tragédias ou crimes ambientais e humanitários. Mariana, Brumadinho, vazamento de petróleo no Mar do Nordeste, Pantanal em chamas e Amazônia virando pasto. Isso só no Brasil. Podemos listar aqui duas consequências nefastas desse processo todo. A primeira é a própria pandemia de coronavírus, a qual estamos todos tentando sobreviver. A eliminação da floresta e a perda de biodiversidade produz um aumento do risco sanitário. O habitat dos milhares de vírus com potencial patogênico é a floresta, com seus hospedeiros naturais. O homem não faz parte desse cenário. A partir da degradação desse ambiente e a introdução de espécies exóticas, o vírus, obedecendo ao imperativo da própria perpetuação, salta para uma nova espécie de hospedeiro. É o que se chama de transbordamento. E transbordar para o homem é uma espécie, para o vírus é ganhar na loteria biológica. Outra consequência é a explosão migratória ao redor do globo. Ninguém mais possui um solo para chamar de seu, a não ser quem historicamente sempre possuiu. Nesse cenário, proliferam os migrantes de fora, quando é muito arriscado ficar em sua terra de origem, e os migrantes de dentro, apesar de continuarem vivendo no mesmo lugar, são abandonados por seus próprios países. Todos refugiados, sem tenda e privados de um solo. Os invólucros de proteção estão cada vez mais precários. Como nos lembra Peter Sloterdijk, em sua esferologia, habitar o mundo é construir esferas. Uma espécie de geometria do acolhimento, as esferas são criações espaciais simbolicamente e afetivamente climatizadas. A principal delas é a biosfera. Nunca o homem conseguiu viver de forma imediata no mundo, sem camadas de proteção, sejam físicas ou emocionais. O fora de uma esfera climatizada produz o desenraizamento existencial. E, atualmente, para a grande maioria das pessoas do planeta, viver significa pagar o preço da diminuição e da fragilização das camadas envoltórias e protetoras. Estamos vivendo a era do antropoceno, como hoje a gente está dizendo de várias maneiras, né? A pegada ecológica do homem na crosta da Terra definiu uma nova era geológica. A distinção entre uma geografia física e outra humana não é mais possível. Do Holoceno, que foram esses 12 mil anos onde a natureza permaneceu estável e indiferente à história do homem, ao Antropoceno. De uma natureza passiva à revolta de Gaia. Os homens agora é que parecem passivos diante de uma natureza ativa que reage aos 2 últimos séculos de degradação. Não preciso gastar muita saliva para afirmar que o sistema de produção e o estilo de vida capitalista são os grandes responsáveis por esse cenário catastrófico. Como nos alerta Frederick Jameson,
Hoje parece mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Da barbárie capitalista à catástrofe ecológica, experimentamos a degradação acelerada das condições de existência no planeta. A morte como projeto e a devastação como ato se articulam e se espalham com uma velocidade pandêmica. A biodiversidade e a diversidade cultural estão interligadas. Não devemos separar a exploração da natureza da exploração do homem pelo homem. Ambas ocupam o mesmo território mortífero. É nesse sentido que a luta antirracista, a luta contra as desigualdades de todos os tipos e a luta ecológica estão intimamente conectadas. O mesmo capital que extermina negros e indígenas, que não cansa de isolar e aprisionar os pobres em seus guetos, é o mesmo que queima as florestas, polui os rios e mata seus animais sem culpa. A ilusão de prosperidade para todos foi há tempos abandonada pela elite mundial. A preocupação dessas elites agora é a de não mais compartilhar com os outros um mundo que, se sabe, não será mais comum. Eles não fingem mais dividir a Terra com o resto do mundo. Executam agora uma fuga para fora do mundo comum, para se livrar do fardo da solidariedade. A novidade agora é a franqueza das elites. Os fundamentalistas da economia de mercado enxergam na pandemia atual uma oportunidade para se desembaraçarem ainda mais do estado de bem-estar social e da rede de proteção dos mais pobres. Vamos aproveitar para ir passando a boiada, né, e se livrar dessa gente em excesso que atulha o mundo. A verdade é que o mundo contemporâneo é marcado por um déficit de prática do comum, né? Gostaria de, a partir desse primeiro contexto, né, começar a estabelecer um pensamento para além do dualismo natureza-cultura e natureza-humanidade. A modernidade iluminista é caracterizada pela crença na luz da razão, clarão que tenta acabar com toda sombra e escuridão. O discurso da ciência moderna pretende esclarecer os mistérios da natureza. Com uma epistemologia marcadamente dualista, e com limites muito bem definidos, conhecer é dividir e separar o mundo em seus grandes divisores: cultura, natureza, sujeito, objeto, corpo, alma, dentre outros. O corte racionalista moderno, ao separar sujeito e objeto, busca eliminar a antiga confusão do estado natural, que apontava para uma fusão animista entre o homem e a natureza como um todo coerente. A natureza perde sua alma e nada mais impede o homem de vê-la unicamente como fonte de riqueza a ser explorada. A modernidade esclarecida produz o desencantamento e a consequente objetificação do mundo. Nessa forma de pensar, o homem se separa da natureza e de sua varanda envidraçada se sente exterior e superior ao mundo que o cerca. Estamos aqui diante da matriz do antropocentrismo e do excepcionalismo ontológico do homem. O excepcionalismo humano aponta para a exclusão de quaisquer outros seres não humanos do campo do valor. A partir daí, posso fazer qualquer coisa com esse ser. Trata-se de um processo amplo de exclusão e monopolização do valor da existência. Já o antropocentrismo não se sustenta nem pelo sufixo, nem pelo prefixo. Não existe um centro que deixa todo o resto de fora. O centro está em todo lugar. O mundo é excêntrico. E a própria noção de humano está se dissolvendo. O problema da noção de ser humano nunca foi o ser, mas sempre foi a ideia de humano. Pensar para além do antropocentrismo é uma espécie de quarta ferida narcísica para a humanidade, para além de Copérnico, Darwin e Freud. É um exercício de humildade, reconhecendo nossa fragilidade e nossa dependência com os demais existentes que nos cercam. É um pensamento pós-humanista, para além de humanismo colonizador, padronizador e excludente, devorador violento de mundos e subjetividades. Se opor ao antropocentrismo não é um anti-humanismo, mas sim um anti-narcisismo. Somos um ser no meio de tantos outros na biosfera. Há muita vida além da gente e a verdade é que não fazemos a menor falta à biodiversidade. Recorrendo ao perspectivismo ameríndio e à metafísica canibal de Eduardo Viveiros de Castro, todo objeto ou existente é sempre um outro sujeito. O mundo é um pleno anímico do qual não podemos nos desacoplar. Este é o sonho da ciência moderna: desacoplamento
controle e exploração do mundo. Para a ciência moderna, conhecer é conhecer desde o exterior, é objetivar e, consequentemente, dessubjetivar a natureza. A forma do outro é a coisa distante. Já para os ameríndios, conhecer é personificar e ocupar a perspectiva do outro. A forma do outro é a pessoa próxima. Conhecer é conhecer o quem das coisas. Os ameríndios não opõem humanos e não humanos. O quão pouco humanos somos nós que fazemos isso. Os ameríndios passam ao largo dos grandes divisores e apontam para uma mestiçagem universal entre sujeito e objeto, humano e não humano, a que nós, humanos modernos, tentamos ficar cegos. Quando se separa o homem da natureza, se separa o homem de si mesmo. Existe, então, uma virtualidade antropomórfica universal, uma espécie de fundo de humanidade enquanto prima matéria. Dizer que tudo é humano é dizer que os humanos não são uma espécie em especial. A matéria não é inerte nem passiva, a matéria é vibrante. Se a própria matéria é pensada como vida, a diferença entre sujeitos e objetos é minimizada. É preciso pensar uma materialidade vital ou uma vitalidade material compartilhada, comum. Tudo está vivo, como disse agora há pouco a Achille Mbembe, né? Voltando à questão da forma dualista de pensar, não que todo dualismo conceitual seja prejudicial por princípio, mas o problema é o apartheid radical que se estabelece entre os habitantes dos mundos que foram separados. Não, como diz Krenak, não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá, do muro, e um mundo do lado de cá. Nessa forma de pensar, alimenta-se a fantasia de um mundo sólido, estável e seguro, no qual os mistérios seriam exorcizados e as sombras seriam iluminadas. Entretanto, como anunciou Marx lá no século XIX, tudo que é sólido desmancha no ar. Mais de um século depois de Marx, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, símbolos de um mundo dualizado, deu lugar a uma impalpável cortina de fumaça. O desastre nuclear de Chernobyl foi um dos marcos do fim dessa era, revelando ao mundo a grande vulnerabilidade de uma sociedade que não podia mais se esconder atrás de muros ou cercas de proteção. A pandemia atual é a radicalização disso. Já não há um exterior, um lá fora, além muros. Já não há um centro e muito menos dois lados bem definidos. Habitamos um mundo desfocado, híbrido, úmido, um mundo de pouca clareza, mas mesmo assim continuamos apegados a essa forma de pensamento dualista. E não tem dúvidas que um dualismo fundamental é a distinção entre natureza e cultura ou natureza e humanidade. Bruno Latour, já citado pelo Luiz Paulo, propõe a noção de mundo no lugar dessa falsa oposição natureza-cultura, natureza-humanidade. A noção de mundo permanece aberta para a enorme pluralidade dos existentes e as múltiplas formas que eles têm de existir e de se relacionar entre si. Temos que descer da dicotomia natureza-cultura ou natureza-humanidade em direção à multiplicidade do mundo. As coisas do mundo estão sempre em estado de abertura no sentido potencial. Não existe um dentro e um fora demarcados com rigidez. Nós e todas as outras formas de existências do mundo habitamos um espaço ambíguo entre as categorias que se acham bem definidas. É fundamental desestabilizar essas fronteiras e habitar uma zona de vizinhança, uma zona de indiscernibilidade, que não tem nada a ver com um lugar de indiferenciação, mas sim com um lugar onde as diferenças se unem ativamente em uma mútua inclusão. Trata-se de pensar em existências coletivas, seres entremeados. Tudo o que existe precisa agir sobre outros seres para continuar existindo. Participamos de uma simbiose planetária, de ajuntamentos simbióticos. Nessa esteira, eu vou trazer aqui um pensador que tem me afetado muito, que é o Emanuele Kocher, né, que tem um livro muito interessante chamado A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. Né? E aí vou falar um pouco das noções de mistura e da noção de comum, que o Luiz Paulo já deu uma entrada aqui para a gente hoje. Né? Nesse livro, o Emanuele toma o modo de existência da planta como um ponto de partida para se pensar a existência de nós mesmos. Há uma espécie de canibalismo universal. Existir é existir da existência dos outros. Nos alimentamos da excreção gasosa das plantas. Isso é o que chamamos de atmosfera. A atmosfera
é o grande paradigma da mistura. O que é continente, o ar, se torna conteúdo. E o que é conteúdo se torna continente. Ocorre uma inversão topológica que borra os contornos entre sujeito e o mundo. Quando Achille Mbembe fala da respiração, o direito a respirar, respirar é estar nessa inerência recíproca com o mundo. Estamos dentro de algo com a mesma força que esse algo está dentro de nós. Né? Como diz a gíria, estamos juntos e misturados. Né? E como diz Empédocles, há 2.500 anos atrás, a vida é mistura, em cada coisa há um pouco de cada coisa. Misturar não tem nada a ver com um monismo fusional, holístico. Misturar é entrar em contato com o diferente sem perder sua forma própria. Citando Emanuele, o encontro com o outro é sempre necessariamente união com o mundo, em sua diversidade de formas. Impossível fechar-se numa identidade, seja de gênero, seja de espécie, seja de reino. O encontro com o outro é sempre marcado por uma descontração da identidade, marcado por uma porosidade. Porosidade tem a ver aqui com trânsito, circulação e fronteiras fluidas. Os diferentes se encontram, se relacionam, mas não se confundem. E esses diferentes modos de existência se encontram e se misturam no lugar comum. Um comum inapropriável, que não é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo. No espaço vazio entre dois modos de existência, é fundamental produzir um lugar, e não uma lacuna, um lugar comum. Um comum inato, pré-individual, anterior à linguagem e a qualquer noção de humanidade. Esse comum está sempre aqui, mas mesmo assim pode não comparecer. O comum é inicial, primordial, está lá desde o início, mas é preciso ter lugar. E citando o Latour, a questão comunista foi mal colocada desde o começo como uma questão estritamente humana. E a psicanálise com isso tudo? Né? Freud, marcadamente, é um pensador dualista, mas também muito rico e complexo. Né? Como reler Freud de forma não dualista, por exemplo? Esse é um caminho longo. Né? Mas alguns conceitos freudianos nos permitem pensar nessa direção. Por exemplo, pulsão e identificação. Aqui vou tratar desse último, que está intimamente relacionado com o processo de subjetivação. Como nos lembra Luiz Bica, né, professor de filosofia da UERJ, né, o pensamento ecológico nos propõe escapar da estreiteza do eu, fechado e limitado, inserindo, então, mais mundo em nossa esfera de experiência subjetiva. Muitas vezes, em nossa vida cotidiana, nos deparamos com expressões como esta: esse lugar é parte de mim. Se esse lugar for destruído, algo em mim morrerá. A ideia aqui é ampliar a noção de identificação, pensar uma identificação marcada pela empatia e pela simbiose, em busca de um si próprio mais amplo, ir além da identificação com o mais próximo, que esteja apenas sob o signo do meu, rumo ao que não é nem meu, nem seu, mas nosso, comum. Uma expansão da subjetividade na direção das zonas híbridas de interseção, trocas e mistura, que escape da monocultura de si mesmo, né? Que a gente parta do narcisismo das pequenas diferenças e, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, para o antinarcisismo das variações contínuas. Né? O Krenak fala que o povo indígena resistiu expandindo a nossa subjetividade. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar nosso horizonte, não o horizonte prospectivo, mas existencial, é enriquecer nossas subjetividades. Em termos psicanalíticos, a identificação é um conceito que borra a fronteira entre o sujeito e o mundo. Vou trazer aqui algumas frases, já estou indo para o fim, né? Terminando aqui, o Freud tem uma frase muito famosa que diz: o eu é um precipitado de investimentos objetais abandonados. Lembrando que a identificação é um vínculo com o outro mais primitivo que existe e que, na perda de um objeto, o investimento libidinal regride para uma identificação, podemos, então, reescrever essa frase da seguinte maneira: o sujeito é um amontoado de identificações ocorridas nos encontros com muitos outros ao longo de sua história singular. Identificação, para a gente lembrar, é um ponto de chegada conceitual que parte das ideias de incorporação e fase oral.
O eu, outra frase do Freud, a primeira é, acima de tudo, um eu corporal. Por isso, é preciso radicalizar a noção freudiana de eu corporal, levando a sério a articulação entre fase oral e canibalismo, da incorporação, que é mais psicológica, para uma espécie de incorporação, que seria mais corporal. A criança, só para a gente lembrar, conhece o mundo pela boca. Estamos falando aqui de uma epistemologia corporal, ou melhor, de uma metapsicologia canibal. Devorar o mundo, o outro, não é uma negatividade a serviço da afirmação de uma identidade. Não é um não-eu que me serve para definir-me como um eu. Não é tornar alguém igual a mim ou tornar-me igual a alguém, e muito menos uma espécie de mimetização. Mas sim, por meio de um outro modo de existência, misturando-me a ele, transformar-me em um eu outro, expandindo o meu eu, alargando minhas fronteiras na direção do mundo, de um mundo comum, uma espécie de antropofagia subjetiva. Nesse sentido, é metamorfosear-se e expandir-me com a ajuda do diferente. A vida é devoração, a alma é o estômago, como diria Oswald de Andrade. O seu digerido será nosso, o meu e o seu devorados serão outros. E para não concluir, de uma perspectiva ecológica, toda existência importa. Minerais, vegetais e animais estão conectados em uma rede vital que sustenta a existência de todos e cada um. A psicanálise, em suas dimensões ética e política, tem que estar comprometida com a recusa do fim do mundo e, principalmente, com a libertação do futuro do presente no presente e com a criação de mundos por vir. Pois, como nos alerta Krenak, o futuro é agora, pode não haver amanhã. Nesse sentido, a psicanálise deve ser uma teoria e uma prática centradas na existência, marcada por uma atenção sensível e empática com qualquer membro da comunidade existencial do mundo. Alargando nossa esfera de cuidado, a psicanálise deve se inscrever em uma experiência de biofilia, capaz de se conectar afetivamente com as múltiplas formas de existência do planeta. Contra um humanismo antropocêntrico e desgastado, é necessário superar a estreiteza egóica, inserindo mais mundo em nossas existências. De uma egologia narcísica e individualista, rumo a uma ecologia plural e horizontal. Lembrando que ecologia vem de oikos. Oikos é casa, morada, lugar que habitamos. Por isso que acredito em uma psicanálise ecológica, aterrada e solidária, que seja capaz não só de acolher os estranhos do mundo em toda a sua incomensurabilidade, mas que trabalhe pela criação e legitimação de um solo para qualquer forma de existência. Um solo marcado pela materialidade vibrante, pela heterogeneidade dos modos de existência, pelas múltiplas camadas de vitalidade e pelo humano enquanto humus. Um solo que não seja apropriado e não vire propriedade de alguém. Pertencemos ao solo e ele não pertence a ninguém. Toda e qualquer solidariedade é a formação de um solo comum, um solo firme para o estar junto, para o estar com. Nesse sentido, e terminando, é possível afirmar, junto com o movimento Extinction Rebellion, não defendemos a natureza, nós somos a natureza defendendo a si própria. Não há mais separação, verticalização e exploração, mas sim mistura, horizontalização e simbiose entre nós e todos os demais existentes do mundo. Apenas um mundo comum e solidário com suas múltiplas formas de existência. Pois, como nos diz o poeta, I hope someday you join us and the world will be as one. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. A gente vai passar agora para o trabalho da Otília Gouveia. Ela é psicóloga e psicanalista, membro da EBEP de Belo Horizonte. O trabalho dela é a errância do desejo durante a impossibilidade do deslocamento territorial. Olá, boa tarde a todos. Olá, é Maria Regina, Rodrigo, Luiz, muito obrigada por me receberem aqui, todo mundo que está assistindo também. E vamos lá. Sabemos todos, tirando aqueles em constante negação ou denegação do momento, e os povos sem contatos com a civilização, que passamos por uma situação atípica de uma pandemia global, que mesmo semelhante a processos pandêmicos vividos no passado,
têm a característica própria de acontecer em um mundo hiperglobalizado e multiculturalista, onde, segundo Zizek, em seu livro Absoluto Frágil, por globalizado entendemos como a imposição de um mercado mundial unificado que ameaça todas as tradições étnicas locais, inclusive a própria forma de Estado-nação. Compreendendo o modelo mercadológico e societário pós-moderno, sendo costurado com afinco às redes, onde a conectividade dos sujeitos e seus territórios suscitam a possibilidade de mobilidade em massa, a singularidade e a tradição cultural escorrem no apanhado líquido que se tornou a vida em sociedade. Em um cenário que, segundo o relatório da ONU de 2019, o número de imigrantes no mundo chegou a 272 milhões, tendo um acréscimo maior do que a população mundial, o aumento do fenômeno nômade se apresenta como um dado a ser notado em meio à efervescência do multiculturalismo. Estudar o nomadismo nesse contexto se apresenta como uma via de saber sobre a incidência pós-moderna do desejo nos corpos, uma vez que o processo imigratório traz notícias em pequena e grande escala dos movimentos psíquicos do sujeito diante seu território e toda a contextualização social que o levou a cruzar fronteiras. O cross-border no neoliberalismo se encontra atravessado pelo muito já discutido atualmente pelos colegas psicanalistas, declínio do nome do pai, onde as referências identitárias muitas vezes estão sucateadas pela complexidade social mercadológica. Diante o oferecimento de diversos gadgets pelo discurso do capital, sujeitos desbussolados se encontram vagando sem parada por um deserto libidinoso. O dispêndio do sujeito em busca de objetos substitutos que obturam o indecifrável do inconsciente implica um deslocamento metonímico, tanto territorial quanto psíquico, cessando mediante uma identificação fálica que tem estatuto paterno, ou seja, faz corte à relação fantasiosa entre o sujeito e o objeto. Pensando dessa forma, em uma sociedade em falência da função paterna, como onde e quando os sujeitos conseguem fazer um movimento de metáfora parada de seus deslocamentos. No cenário corrente de uma pandemia, em meio a sujeitos de desejos errantes, desbussolados que procuram uma terra que dê conta do desamparo de um lugar de desajuste, foi imposta uma barreira, um muro. Não se pode mais circular territorialmente como antes. Tendo uma visão concreta do limite, encontrando a complexidade da lei da finitude, o sujeito se encontra com a castração. Esbarros com a impossibilidade do ser não são exclusivos dessa pandemia ou propriamente de um grande evento como esse. Encontros dessa magnitude acontecem também em outras situações de urgência, como nos movimentos de exílio e refúgio decorrentes de guerras e a degradação humana. Recordando a teoria freudiana das neuroses de guerra e fixações traumáticas, podemos pensar em essas contextualizações englobando a dimensão do sujeito inconsciente e sujeito sociocultural. Falar de trauma, além da obviedade de um evento grandioso e, a priori, de difícil simbolização, também se faz pelo estatuto sintomático societal já dito anteriormente, do declínio da lei paterna. Tendo pouco repertório de simbolização, metaforização, o sujeito que vivencia uma experiência de tom excessivamente intenso como este, tende a buscar outra saída para desviar o olhar daquilo que não consegue entender, ou manter o olhar fixado no evento traumático. De toda forma, está ali posto o real de uma situação levada adiante no corpo. Entretanto, apesar de o vírus afetar em sua mortalidade a todos, o impedimento de circulação territorial, no caso atual, é indicado para poucos. É importante considerar que, na busca de entendimento do curso desejante em sujeitos impedidos de circular territorialmente, o papel social, a desigualdade, tem valor elementar na discussão. Heloísa Starling e Lilia Shorts, duas das principais historiadoras no Brasil, lançaram recentemente o livro A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, onde fazem um apanhado histórico da pandemia de 1918, traçando um paralelo com a pandemia de 2020 do Covid-19. Em uma entrevista no portal Notícias Gaúchas 0 Hora, ao falar sobre o livro, as escritoras ressaltaram em como ambas as épocas a pandemia veio a desvelar a antidemocraticidade do vírus, escancarando os problemas sociais. Em se tratando de morte, vida iminente, uma considerável maioria da população, que é tida como minoria no Brasil, se encontra à própria sorte. São sujeitos desassistidos pelo outro, onde a sobrevivência real do corpo
que opera em territórios precários e é subserviente ao sistema econômico capitalista tem prioridade. Nesse caso, o impedimento de circulação advindo da possibilidade de disseminação e contaminação do vírus entra em conflito em razão das não condições de sobrevivência adequadas ao sujeito, quando imposto ou sugerido o isolamento social. Segundo Debord, o migrante leva consigo as marcas sociais, a marca dos processos sociais, econômicos, políticos e subjetivos nos processos de locomoção. O modus operandi da errância do desejo na situação corrente não haveria de ser diferente. Os sujeitos são afetados de formas diversas, tanto pela sua estrutura social, quanto pelo discurso norteador. O impacto da discrepância de tratamentos discursivos se exprime em dados. Segundo o IBGE, a proporção de vítimas de Covid-19 é de 57% de pretos e pardos, enquanto brancos representam 41%. Ao mesmo tempo que, em meio a tantas mortes, segundo o estudo da ONG Oxfam, entre 18 de março e 12 de julho, o patrimônio de bilionários brasileiros teve um aumento de 34 milhões de dólares. Enquanto alguns se arriscam à contaminação para levar sustento à família, a realidade se apresenta diferente a outros que não precisam se preocupar com a sua sobrevivência financeira, ainda obtendo lucros exorbitantes, e se alienam da realidade mortífera da pandemia. Nesse caso, de diversos direcionamentos discursivos presentes no sistema neoliberal e cursos desejantes, é preciso explorar além do declínio da lei paterna. Mais que um discurso que oferece gadgets em perigose, o neoliberalismo apresenta um sistema retroalimentativo que ilusionalmente oferece meios para a mudança social do sujeito com discursos meritocráticos, o mantendo na mesma engrenagem social. Através de esmolas em formato de pequenos objetos, onde o sujeito é moldado a pensar que ao tê-lo possuirá o status desejado e sempre o destituindo deste lugar em razão da infinita atualização desses objetos, é que o capitalismo mantém uma mudança ilusória, onde a inércia se mantém na falta de significado. Os objetos substitutos, quando utilizados de forma gozante, sem possibilidade de parada, provocam um estendimento errante do desejo. São aqueles sujeitos que, em busca de algo que parece o objeto, que irá trazer a satisfação em sua vida, não encontram um ponto de basta que perdure. Sentido e síntese são operações precárias. Apenas ficam deslocando de um objeto a outro, já que os mesmos apresentam pouca vida útil. Os pontos de basta, nesses casos, são vistos em objetos de imagem ideal, sem muita crítica de sua significância. Ao entrar no jogo do sistema, vestidos de peças escolhidas pelo outro, e tendo carência do simbólico nas regras, o sujeito é cada vez mais adormecido, retornando no corpo às mazelas contemporâneas. A errância do desejo, tão acostumada em responder às demandas do discurso capitalista sem muita possibilidade crítica, passa, na pandemia, a se deparar com sua realidade. Desses sujeitos foi tirada boa parcela de sua modalidade sublimatória e gozante e recorrente, advindos da possibilidade da atuação pelo território. E algo mais a fundo em si mesmos veio à luz. A falta de limite do discurso que atravessa as modalidades de trabalho, as disfunções sociais e familiares, a falsidade de status, de saúde mental foram desvelados. O sintoma e o trauma estão ali e há pouco recurso. O cansaço impera na relação com o mundo e si mesmo. Não podemos esquecer também de mencionar aqueles que lidam com a situação mortífera imposta pela pandemia, denegando ou negando a situação existente. Desses, podemos considerar a posição de agente gozador, objetalizando aqueles a quem colocam em perigo em favorecimento próprio, mesmo que em alguns casos há uma negação da própria morte. Em relação a essa negação mortífera da própria condição em prol de uma alienação de discurso proferido socialmente, podemos pensar numa cumplicidade e conivência em relação a estes que denegam em ato pervertido um discurso anti-ciência, dotado de teorias da conspiração. De agente gozador da perversão, nesse caso, é possível capturar a obscenidade que o discurso do capital profere em prol da sua perpetuação. O desejo aqui é preciso em seu objeto e não tende a errar sem direcionamento exato. Fazendo contraponto e coexistência com a dinâmica errante de utilização de objetos e a exatidão de agentes que fazem uso do discurso perverso, ao uso de dispositivos e outros espaços providos pelo sistema para outros fins.
um discurso passível de laço também encontra lugar. A angústia vivida por esses sujeitos que sentem no próprio corpo as marcas traumáticas advindas do discurso do capital e de uma sociedade patriarcal falogocêntrica encontram identificação e ecoação nos pequenos e grandes movimentos revolucionários do sistema. A possibilidade de se desejar, para além de objetos substitutos, dos objetos substitutos que são oferecidos, e se identificar com alguns discursos libertários que fazem função de basta, um ideal que o tire da posição objetalizadora de consumo que é colocado pela sociedade, resgatam o sujeito. Na situação de distanciamento que vivemos, vimos que as ocupações dos territórios se mostram passíveis de sustentação mesmo virtualmente. Grupos, lutas, protestos acolhem os sentimentos de desajuste e ajudam o sujeito a direcionar o desejo e reconhecer um lugar. No que restou ao sujeito em isolamento, ainda há esperança quanto à possibilidade de lidarmos com o sintoma desvelado no evento pandêmico. Que sejamos capazes de simbolizar e atuar frente às mazelas escancaradas, a fim de não retornarmos ao caos anterior que encontramos. Obrigada. É isso. Obrigada, Tília. A gente vai abrir para as perguntas. Tem uma questão aqui para o Luiz Paulo. Luiz Paulo. Estamos aprisionados nas telas, pois os nossos corpos virais são ameaçadores. E ao transitarmos por aí, há o risco do contágio, do poder, controle dos corpos. Eu acho que ele quer, né, tá pensando, ela, né, a Emília Bousada, está tentando fazer alguma relação entre tecnologia, corpo, vírus, controle, né? Se puder falar um pouquinho disso. Claro. Obrigado por essa pergunta, Emília. Eu acho que é importante considerar, quer dizer, a gente não pode localizar, quando você fala para pensar essa relação do controle dos corpos, né? A gente não pode pensar, sobretudo a partir do Foucault, da ideia de biopoder, como uma certa oposição, digamos, entre um controle dos corpos que acontece, digamos, nesse encontro presencial, físico dos corpos, e esse tipo de reduto, de prisão dos corpos pela via da virtualidade, né? Eu acho que quando o Foucault ele pensa a questão do poder, né, quer dizer, a primeira questão da virtualidade ela é muito distante, eu acho, quer dizer, o acontecimento dessa escalada tecnológica de que fala o Achille Mbembe, por exemplo, né, um acontecimento muito mais recente, né, nos últimos pelo menos 15, 20, 30 anos no máximo, né, e o Foucault não estava mais presente. De forma como, quer dizer, o conceito de biopoder pode nos ajudar a pensar essa relação. Na minha opinião, a gente precisa pensar que tanto o biopoder como as formas de resistência, as formas de ameaça, digamos assim, de resistência a esse controle, né? Eles ocorrem em ambas as esferas, né? A gente não pode reduzir, digamos assim, a forma da resistência ao campo do encontro físico dos corpos e pensar a prisão ou esse controle pela via da virtualidade, né? Me parece que se a gente toma como referência alguns acontecimentos contemporâneos, né, a questão, por exemplo, de mobilizações que aconteceram durante o período da pandemia pela via virtualidade, a gente vê que tanto pela via desse encontro físico dos corpos quanto pela via da virtualidade você tem movimentos de resistência a formas de controle, né? Digamos que você percebe redes de solidariedade que são formadas a partir do espaço virtual, né? Redes de rejeição digamos assim, da predominância de algumas formas de comércio, algumas formas majoritárias de comércio e de domínio da economia, né? Você vê em torno do assassinato, por exemplo, de George Floyd nos Estados Unidos, logo no início ali da pandemia, quando estava chegando nas Américas, né, você vê como que também você tem todo um movimento de contágio, digamos assim, virtual dos corpos e dos afetos pela via justamente pelas redes sociais, quer dizer, por outras plataformas que não essa plataforma, digamos, essa via que a gente normalmente associa à via da presença física dos corpos nos espaços públicos, né? Então, eu acho que é preciso pensar ao mesmo tempo que o controle circulando nas duas esferas, né? Eu acho que essa questão da tecnologia, como que o controle é associado também pela via tecnológica, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar formas de resistência possíveis
de associação, de vínculo, de ressonância de movimentos através de vias virtuais, né? Inclusive, a possibilidade mesmo de fazer essa jornada, de permitir essa circulação de discursos, de enunciados com tanta potência, né? Fala um pouco dessa virtualização, se a gente quiser, das formas de resistência, né? E, digamos que a gente encontra outras vias possíveis de resistir, outras vias possíveis de nos modificarmos em relação a essa forma de poder que é o controle, né? Eu acho que é um pouco em torno disso, se eu bem entendi a sua questão, né? Que eu poderia contribuir no sentido de articular justamente corpo, controle, tecnologia, risco, contágio, vírus, né? Nessa temática da atualidade. Eu acho que tem uma questão aqui que eu estava pensando, que é importante, que atravessa mesmo, que é uma certa convocação ética, né, da psicanálise. Né? Como é que a psicanálise, né, como é que a gente, como psicanalista, né, como pensadores da psicanálise, como é que ela vai se exercer, né, diante do limite real da vida, né, e da sua possibilidade real de destruição, né? Assim, né, o real da morte da vida e os efeitos subjetivos do exílio, né, que a Tia estava falando. Mas o que se faz questão aqui é qual psicanálise que a gente vai ter, ou que a gente vai querer ter, né, acho que daqui por diante. E, aproveitando isso, né, eu queria que o Rodrigo falasse um pouco mais dessa ideia de sair de uma egologia, né, para uma ecologia plural. Eu acho que vai ao encontro um pouco disso, de o que a gente quer, né, o que a gente vai querer ter, qual psicanálise que a gente vai querer ter, né, hoje, qual vai ser a nossa ética, mais uma vez, né, a mesma pergunta se retorna, mas agora a gente está diante de uma destruição real, né, da vida. Sim. Eu acho que a questão ética para a psicanálise está sempre colocada, né? E outra questão que está sendo colocada é a necessidade de historicização da psicanálise, né? Como pensar a psicanálise nos tempos atuais, né? Nesses tempos catastróficos, né? Eu acho que tem duas questões aí. A primeira, eu acho que uma ética que se compromete e se responsabiliza de alguma forma, também não sei direito, com todas as formas de existências que existem no planeta. Pode parecer grandioso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sair do consultório. Eu acho que isso já veio aparecendo em várias jornadas do EBEP. É sair do consultório, não dá para ficar no consultório ou na universidade enquanto o mundo está pegando fogo, né? Não dá mais isso, né? O que eu vou fazer? Eu acho que isso apareceu nas mesas ontem, apareceu na jornada do ano passado, né? Exatamente como que eu vou sair, né, dessa postura muito dessa egologia psicanalítica, né, que fica numa espécie de igrejinha protegida, né? E como é que eu vou abrir as portas, né, a diminuir essas barreiras e me conectar com esse mundo, né, que está sendo destruído, né? Então, acho que tem diversos caminhos para isso acontecer, mas isso me parece que seria um princípio norteador dessa ética, né, onde toda a vida, não só humana, importaria, evidentemente, as vidas humanas também. Em relação à questão da egologia para ecologia, eu acho que a psicanálise, né, tributária de todo um pensamento moderno, kantiano, né, a noção de sujeito sempre foi muito central. Mas acho que no século XXI, vários movimentos, né, existem hoje vários movimentos filosóficos importantíssimos, como a ontologia orientada a objetos, o novo realismo, o realismo especulativo, né, que são movimentos onde a noção de sujeito está sendo deixada, está sendo colocada, está sendo tirada do pedestal, né? A noção de sujeito está sendo profanada, vamos usar um termo do Agamben, né? Eu acho que, em termos epistemológicos, a psicanálise teria que se repensar a partir de uma porosidade desses conceitos, né? Como repensar o sujeito de uma forma muito mais porosa, né? E muito menos dualista, né? Como repensar os conceitos. Freud se sustenta em grande medida nos seus dualismos. O dualismo é que ancora a noção de conflito, né? Como repensar isso tudo? Eu também não tenho uma resposta, né? Mas eu acho que a psicanálise do século XXI está por vir. É um devir psicanálise, né? Até então, como o João falou, o século XXI está começando esse ano, né? Com a pandemia.
Eu acho que, para nós, psicanalistas, o desafio agora é como praticar, como pensar, e principalmente praticar uma psicanálise coerente com esse momento que a gente está vivendo. Obrigada, Rodrigo. Tem uma questão aqui para você, outra aqui. A Adriana Penati. Rodrigo, percebo que sair do consultório sim, mas também perceber as implicações de tudo que você falou para a relação transferencial, o lugar do analista implicado. Ela quer que fale um pouco. Sim, por exemplo, acho que o Freud tem alguns conceitos que escapam do dualismo, né? que habitam essa zona do entre. Transferência, para mim, junto com pulsão, identificação, é um deles. Né? Evidentemente que sair do consultório não é abandonar o consultório, não é jogar o consultório fora. Né? A gente está falando também do nosso ganha-pão. Né? Não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que a questão transferencial é fundamental nisso. A transferência, quando eu falei de simbiose, eu estou falando de uma forma de pensar a transferência, onde eu crio ali no consultório, né, eu experimento, eu vivencio uma coisa que não sou nem só eu, nem só o paciente. Né? Alguns pensadores, o Wagner vai falar do terceiro, né? Enfim, de qualquer maneira, tem algo ali comum, né, que é criado e construído através de uma porosidade experimentada entre dois sujeitos. Né? E que só se produz nesse encontro. A gente poderia lançar a mão de Spinoza, né? Porque é nesse encontro poroso que uma potência de vida pode vir. E eu acho que o compromisso da psicanálise é com essa potência de vida. Queria saber se o Tília e o Luiz Paulo queriam comentar um pouco a questão que eu tinha colocado. Eu penso, assim, pelo que o Rodrigo falou agora há pouco, essa dimensão clínica que se traz muito na teoria engessada, né, da psicanálise, essa questão edípica que está muito antiga, acredito que essa também da função da queda do nome do pai, estava comentando com uma amiga minha, o pai já caiu, já tem tempo, não existe a falência, já faliu há muito tempo, e se trata, na verdade, de fazer isso que se faz agora nessa jornada, em outros espaços já tem um bom tempo, e que bom, e até Freud também fazia isso, que é acoplar esses outros saberes, essas outras coisas que existem na vida e que influenciam o sujeito, o social, a cultura. Além logo dessa subjetividade, não é dicotomizar, não é colocar o sujeito assim nesse pedestal, né? O sujeito ele não nasceu do nada, né? Ele está sendo afetado pela sociedade. Levar isso para o consultório, também fora do consultório, mas sair um pouco do engessamento que a psicanálise tem um pouco, né? Traz ainda muitos psicanalistas. Eu acho que a teoria ela é muito importante, até para uma questão para entender como é que as coisas foram mudando, né? Percorrendo durante o tempo. Mas também é preciso reconhecer esses outros atravessamentos na vida de um sujeito, na vida, né, da sociedade. Eu acho que isso é importante, assim, né? Além do aspecto transferencial. A transferência também é afetada nisso. Eu acho que tem uma dimensão fundamental nisso que o Rodrigo estava falando, quer dizer, em torno tanto da reinvenção da psicanálise quanto essa reinvenção da relação entre cultura e natureza. Quer dizer, a gente precisa, acho que, também se dar conta de que a psicanálise o tempo todo, se ela não se inscreveu totalmente nessa perspectiva a que o Rodrigo fez referência, mas é uma perspectiva que vem desde o Foucault, né? Quer dizer, se ela não se inscreveu completamente numa espécie de antropologismo, uma espécie de tentativa de dar uma resposta para a pergunta kantiana a respeito do que é o homem, né? Ela, o tempo todo, na construção de sua metapsicologia, ela forneceu ferramentas muito tentadoras, digamos assim, de poder, digamos assim, oferecer uma descrição a respeito do humano, né? Tanto na metapsicologia freudiana quanto na importância dessa distinção, na importância do simbólico para Lacan, da linguagem, né? Na importância da distinção entre natureza e cultura para Lacan, né? Mesmo com as transformações que o Lacan produz em torno da relação do simbólico, imaginário e real, né? Para chegar na ideia de ser falante, quer dizer, a gente percebe que tem toda uma dimensão
de uma psicanálise centrada numa perspectiva da cultura, perspectiva do simbólico, né? No sentido de definir a subjetividade do sujeito pela via justamente de uma diferenciação entre natureza e cultura. Então, para mim, quando eu escuto essa pergunta sobre reinventar a psicanálise na atualidade, quer dizer, eu acho que a gente precisa entender esse descentramento que a gente observa hoje em relação à humanidade em direção ao mundo, em direção ao planeta, né? Nessa série de descentramentos a que Freud faz referência. Né? Precisa a gente entender que, para além do sujeito, para uma psicanálise se reinventar hoje, a gente precisa levar em conta essa relação, digamos assim, da subjetividade com o planeta, com outras formas de vida, e talvez mesmo pensar, né, não mais na subjetividade, mas no vivente, né? Nessa relação digamos assim, de que cada um, né, cada singularidade, para a gente pensar numa outra palavra para isso, estabelece com outra relação que cada uma estabelece com outra singularidade, e esse conjunto de viventes estabelece com o planeta enquanto lugar compartilhado, enquanto lugar de pertencimento compartilhado, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, levando esse argumento até as últimas consequências, né? Quer dizer, eu acho que a psicanálise poderia se reinventar hoje, por exemplo, se a gente leva em conta essa proposição do Achille, que acaba de colocar para a gente, né? A relação entre a abolição da dívida e da abolição do inconsciente, né? Não seria propriamente, na minha opinião, pela reinvenção, digamos assim, de uma dimensão inconsciente no interior do sujeito, né? No sentido de tentar produzir, mesmo na tecnologia, mesmo com essa passagem ao ato, com essas formas de gozo imediatas, né? Não seria necessariamente introduzir o tempo todo ou buscar entender que mesmo nesse ambiente há mesmo assim uma ambivalência, há um conflito, quer dizer, que é normalmente o caminho pelo qual a psicanálise se desenvolveu, né? No sentido de um certo mecanismo de defesa. E aí, para mim, eu acho que ela introduziria ainda, ela retomaria um campo de negatividade, digamos assim, no interior do sujeito. Na minha opinião, ela precisaria se reinventar por uma reformulação da metapsicologia, que incluísse aquilo que a gente atribui ao inconsciente como uma dimensão de alteridade, né? Para além de todo o conflito, mas uma dimensão de alteridade, uma perspectiva produtiva, né? Seria pensar como é que, na relação, né, nessa abordagem do vivente, a gente pode observar um movimento em direção a uma possibilidade de não identificação a si mesmo, uma certa circulação de uma alteridade, de um modo de diferenciar-se, né? E como é que essa circulação ela se articula com outros processos de diferenciação, no sentido de tentar identificar procedimentos de, digamos assim, de desidentificação, de afirmação de não identidade, de alteridade, e pensar como é que a gente pode pensar na perspectiva produtiva a colocação no mundo, a colocação na existência, o direito de existir dessa alteridade, né? Quer dizer, eu acho que não seria tanto encontrar uma alteridade no interior dos sujeitos, por essa perspectiva, mas pensar como é que seria possível potencializar essa colocação em prática da alteridade na perspectiva da vida e da existência. Eu acho que a psicanálise ela precisa assumir o tempo da atualidade e não apenas interpretar a atualidade e tentar retomar conceitos metapsicológicos, conceitos que são baseados em outra modalidade de antropologia que hoje encontram-se em suspensão, encontram-se, como o próprio Achille nos lembrou, encontram completamente ultrapassados para pensar esse momento de transição, de época, esse momento de início de uma nova história do século XXI. Quer dizer, eu acho que o desafio para a gente seria apostar, na minha perspectiva, a psicanálise deveria apostar na diferença, apostar na alteridade como forma afirmativa e produtiva. A gente tem uma pergunta aqui da Leila Ripoll. Ela queria que a mesa fomentasse um lugar da ciência na produção de um certo descompromisso ético na produção do conhecimento, gerando catástrofes. Bem, eu acho que essa pergunta da Leila é muito importante. Eu acho que a relação da psicanálise com a ciência nunca foi fácil, sempre foi tensa, né? Desde o início, né?
Mas é muito curioso, eu acho que a ciência continua produzindo muita catástrofe, eu vou chegar lá, mas é muito curioso que nesse momento a gente está buscando, né, a gente está defendendo a ciência contra os anticientistas, né? É um momento de negacionismo científico geral, né? Então acho que a gente tem que saber separar bem essa questão. Por um lado, é fundamental apostar na racionalidade científica também como uma forma de tomar decisão. Por outro lado, é evidente, acho que já está claro há muito tempo, Feyerabend tem um livro ótimo sobre Contra o Método, outro Adeus à Razão, são vários autores criticando os excessos da ciência e a ciência produzindo seus males. Eu estava escutando um podcast hoje, né, eu não sabia disso, todo o armazenamento da nuvem do mundo inteiro gera mais dióxido de carbono do que toda a aviação mundial. Ou seja, nossas fotos de gatinho e de churrasco, né, que a gente armazena na nuvem, porque eles ficam armazenados em prédios, né, está destruindo mais o meio ambiente, né, do que toda a aviação mundial somada. Então, evidentemente, que a ciência, capturada pelo discurso e pela exigência de lucro do capitalismo, afrouxa os limites éticos em busca de ganhos, né, para poucos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lutar contra as pessoas anti-vacina, os terraplanistas, né? Então, acho que, atualmente, a questão com a ciência ela complexificou, né? Se, por um lado, é necessário, sim, apontar quem viu o Dilema das Redes, né? O nome daquele, o principal, né, que é um cara que sai do Google, ele tinha uma função no Google, ele era ethic designer, ele era designer de ética dentro do Google, e ele não aguentou, porque justamente o Google afrouxou, né, obrigou ele a aceitar decisões éticas para ele não faziam sentido, né? Então, se ao mesmo tempo a gente está percebendo isso a níveis muito radicais no nosso cotidiano, né, nessa tecnolatria que o Achille Mbembe fala, e a relação disso com a destruição das vidas e do planeta, se por um lado é fundamental resistir, fazer crítica a isso, por outro lado é fundamental defender a ciência dos terraplanistas, né? Então, acho que tem na pergunta da Leila, eu só queria trazer essa outra complexidade, concordando com ela. Eu acho que, quer dizer, naquilo que o Rodrigo evoca, eu acho que, exatamente, eu acho que tem toda essa outra complexidade presente nessa relação com a ciência hoje em dia, que inclui, inclusive, a relação com a religião, né? Mas eu acho que é preciso também entender, na minha opinião, que se a gente fala, num certo sentido, de uma falência do sujeito da psicanálise, e a gente lê o advento do sujeito da psicanálise como aquilo que foi, digamos assim, com aquilo que eticamente foi excluído do sujeito da ciência, como esse advento a partir justamente dessa retomada daquilo que teria sido fora incluído, né? Eu tenho a impressão que, na atualidade, se não há mais sujeito da psicanálise, não há mais sujeito da ciência, né? A impressão que eu tenho é que o discurso científico, a forma como o lugar que ele ocupa hoje, a forma como a gente, inclusive, entende as formas, através do recurso à religião, de contestar o discurso científico, na minha opinião, o discurso científico ele não mais ocupa esse lugar de privilégio que ele poderia uma vez ter ocupado no século XX, né? Então, quando a gente vê esse tipo de falência do discurso científico, esse tipo de uso do discurso científico para fins políticos, quer dizer, aquilo que o Expósito vai falar da politização da medicina, né, digamos assim, no sentido do uso do saber médico para fins políticos, né? O que a gente observa também é que a própria, se o discurso da psicanálise tem relação com o discurso da ciência, ambos os sujeitos eles também eles não mais existem, né, em certo sentido. Eu acho que precisa a gente repensar, então, que lugar é possível, justamente, para a introdução desse aspecto ético que teria sido fora incluído pela ciência, né? E que teria sido resgatado pelo sujeito da psicanálise. Quer dizer, a minha pergunta seria como a gente poderia, então, reintroduzir a dimensão ética, uma vez que não há mais nem sujeito da psicanálise, nem sujeito da ciência, né? Quer dizer, que ética seria possível fundar
a partir de uma outra relação dos sujeitos, ou das singularidades, dos viventes, se a gente quiser, com o conjunto dos viventes e com esse espaço que a gente ocupa, que é o planeta. Né? Eu acho que a gente tem algumas pistas para isso. Eu acho que a questão do direito à respiração, de que fala o Achille, é uma questão fundamental, né? A questão da ética da reparação, que ele vai falar também, a ideia de que a gente precisa retomar as problemáticas que ficaram em jogo em relação a uma série de furtos, uma série de violências coloniais que aconteceram no século XX, né? E num certo medida, um certo limite para isso, porque tem uma reparação impossível também, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que precisa a gente repensar, se a gente quiser, e eu acho que essa questão da Leila, relacionando a ética com a colapsologia, né? Para mim, a ideia de retomar uma ética seria justamente uma via possível de sair desse discurso da colapsologia e permitir novamente essa reabertura, se a gente quiser, para a dimensão da história, essa reabertura do tempo, onde a gente permite essa interação do tempo dos viventes, tempos com as plantas, quer dizer, digamos assim, esse compartilhar do tempo com o conjunto dos habitantes do planeta. Né? Então, eu acho que é preciso a gente pensar que destinos a gente pode identificar hoje para a dimensão da ética, uma vez que tanto o discurso da psicanálise ou o discurso da ciência parece não mais responder às demandas que estão em questão na relação entre os viventes e na relação dos viventes com o planeta. A gente tem uma questão aqui para o Rodrigo, da Emília Bousada. A questão do pensamento ecológico promove o pertencimento do sujeito na vida? Bem, Emília, não só o pensamento ecológico, acho que a fala hoje aqui da mesa, né, a fala do Achille, eu acho que existem vários, por exemplo, agora tem, não sei se vocês já leram o livro A Revolução das Plantas, tem outro livro, O que os Animais nos Ensinam sobre Política, que vai trabalhar Deleuze. Quer dizer, não só o pensamento ecológico, acho que várias linhas de pensamento do final do século passado e do início desse século nos ajudam a criar uma nova forma da gente se conectar com o que a gente está chamando de vida, uma noção ampliada de vida, né? O Luiz falou no final da apresentação dele, né, sobre a ideia de ninguém se faz a si mesmo, né? Essa ideia de autopoiesis, que é uma ideia grega, está sendo, muitos autores estão usando um termo que chama simpoiesis, né? Que é a percepção de que eu me faço por uma interdependência com o outro, né? O termo que o Alberto usou hoje na conferência de manhã, né? A importância da gente trazer esse termo da nossa dependência com todos os outros seres viventes. Isso parece às vezes um papo de hippie, mas enfim, que seja, né? Adoro os hippies, né? Mas a ideia de que existe uma interconexão fundamental que garante a vida de todos e de cada um, né? Então, não só o pensamento ecológico, mas acho que é possível sim pensar numa psicanálise que vai trabalhar essa questão. É possível pensar filosofias, antropologias, né, que caminham nessa direção. Então, acho que tem uma gama de autores, não só dentro do pensamento ecológico. Eu trouxe hoje um pouco de pensamento ecológico, mas mais eu acho que quando o Achille fala da gente, o arquivo de tudo, né, é fundamental que a gente também crie uma porosidade epistemológica da psicanálise com todas as outras áreas de saber, não só áreas de saber europeias, brancas, né, ocidentais, mas áreas de saber dos povos tradicionais, dos povos primeiros, né? Temos muito a aprender com essas outras cosmogonias, cosmovisões, cosmopolíticas, né? Então, também eu acho que não só o pensamento ecológico, mas o pensamento ameríndio, né, o pensamento africano, o Luiz trouxe a questão da arte hoje, né, a estética. Essa porosidade é fundamental para a gente repensar a noção de vida e de conexão de nós, seres humanos, né, mas não tão importantes assim, com essa ideia de vida. Tem uma questão aqui da Beatriz Paz. Ela fala assim, ela agradece as falas, ela encontrou bastante ressonância em algumas urgências e insurgências. A importância da psicanálise ir para a rua me parece particularmente importante.
Porém, ela pergunta se temos trazido a rua para a nossa escuta na clínica. É uma delicadeza. Como se incluir na escuta a tomada de posição do sujeito, de cada um, mas também não desconsiderar aí o lugar de onde cada um é olhado na cidade e na cultura. Como levar isso em conta? Para vocês, para a mesa. Eu acho que uma forma prática de levar a rua para a consulta, para a clínica, é justamente, de forma patente, esse exemplo da pandemia, né? Quer dizer, é um acontecimento que excede o quadro clínico, um acontecimento que exige da psicanálise uma reinvenção, digamos assim, do seu quadro de atendimento tradicional, né? Uma reinvenção que passa por esse dispositivo digitais, sobretudo, né? que depende, como dizia o Achille, dessa transposição de imagem que, ao mesmo tempo, implica um certo bloqueio, um certo anteparo, né? E, quer dizer, é uma reconsideração da técnica psicanalítica, se a gente quiser chamar dessa forma, uma reconsideração dos conceitos fundamentais dessa técnica, entre eles o conceito de transferência, né? A partir de um acontecimento que se dá na rua, um acontecimento de transmissão, de contágio, com efeitos devastadores, né? Um acontecimento que reincide, que a gente não sabe quanto tempo vai continuar, mas que exige da psicanálise, quer dizer, que ela precise reinventar destinos dessa escuta, né? Quer dizer, como reinserir na escuta, como reinserir na transferência analítica essa dimensão, essa passagem necessária do encontro psicanalítico pela imagem e pela via do atendimento telefônico, pela voz, né? Quer dizer, eu lembro de uma conferência que o Joel fez logo no início do confinamento, conferência que foi transmitida pelo EBEP, que está no YouTube, aliás, e a gente se perguntava através dessa conferência, quer dizer, no final da conferência o Joel levanta a questão, e a gente poderia se perguntar, e o corpo, né? Onde que está o corpo, né? E ali o Joel, como muitas das vezes, ele oferece na sua criatividade, na sua inventividade, enquanto autor psicanalítico, ele vai chamar, quer dizer, a voz é essa materialidade do corpo, né? Então, há uma materialidade do corpo no atendimento virtual, seja pela questão da imagem, você tem digamos assim, uma textura da voz, você tem uma variação da voz, você tem elementos libidinosos, elementos de ambivalência, elementos do conflito, elementos de alteridade, de força, de intensidade que são transmitidos através da experiência da voz, né? Então, eu acho que a psicanálise ela é convocada, ela continua sendo convocada por aquilo que acontece socialmente, por aquilo que acontece mundialmente, de maneira global, a se reinventar, tanto no sentido da metapsicologia, quanto no sentido da técnica e do dispositivo clínico como forma, digamos assim, como dizia Lacan, de psicanálise intensiva, né, digamos assim. Então, quer dizer, a gente quiser a intensividade da psicanálise, a intensidade da psicanálise, se a gente quiser, depende de um atravessamento, de uma abertura porosa da experiência psicanalítica ao que acontece nas ruas. Sou completamente de acordo com a sua constatação. E complementando, né, parece que é uma novidade essa história de psicanálise rua, né? Freud, em 1918, né, faltando alguns meses para terminar a Primeira Guerra, ele vai fazer uma palestra, né, na Sociedade de Psicanálise de Budapeste, e isso está traduzido, né, Contribuições para o Futuro da Psicanálise, eu acho que é assim que está traduzido, né, e ele exorta os psicanalistas a irem para as ruas, né? E daí tem um livro maravilhoso, né, As Clínicas Públicas de Freud, né? Toda a primeira geração de psicanalista foi para o público, saiu do privado e foi para o público. Esse livro está traduzido, saiu ano passado aqui, né? Vale muito a pena, é um livro de história da psicanálise, mas os tempos heróicos da psicanálise, né? A psicanálise estava na rua, né? Em plena Primeira Guerra Mundial, né? Em algum momento a psicanálise acho que vai se desencaminhando, né? Vai ficando elitista, vai entrando demais no consultório. Só sei que agora esse chamado
urge novamente, né? Já há alguns anos isso está sendo psicanalistas na rua, na praça, a questão de atender por aqui, isso está acontecendo outra vez, né? Um século depois, né? Mas isso não é exatamente uma novidade histórica na psicanálise. Eu acho interessante, né, na pergunta que foi feita, deixa eu ler aqui direitinho, ela pergunta como e se incluir na escuta a tomada de posição do sujeito, de cada um, mas também não desconsiderar aí o lugar de onde cada um é olhado na cidade e na cultura. Acho que a gente tem que levar em conta que um não exclui o outro, né? Quando você está atendendo um sujeito, seja ou escutando um sujeito, né? Você não descarta a posição subjetiva dele, mas também não é descartada as influências que ele tem pelos vários discursos aí, pela sociedade, pela cultura, né? Para pensar quando é que paramos, então, de desconsiderar também que os outros discursos no atendimento, né? Nesses lugares, né? O sujeito ele não é sozinho, ele sempre foi influenciado, né? Em algum momento a gente se fecha nessa dita, né, que alguns, né, nessa questão da posição do sujeito, como se fosse tudo responsabilidade dele, né, saísse assim dele sozinho e desconsidera esses outros vetores. Então acho que um não exclui o outro nessa posição, né, seja no consultório, seja na rua. A rua sempre veio para o consultório, querendo ou não, tá ali, né? A casa da pessoa, a rua, todas as forças, os discursos que ela escuta, que ela sofre, de toda a história dela. Então, acredito que a rua nunca deixou de estar no consultório, de certa forma, também. A Adriana Penati está agradecendo a troca, está falando que está sendo ótima, e fala que vai recolocar a pergunta anterior a partir da colocação da Beatriz. Gostaria de dizer se nós, psicanalistas brancos e brancas, nos damos conta do desafio que é atender a partir dessas colocações e dessas aberturas, dessas idas à rua, aberturas na técnica e que reverberam na escuta. Para a mesa. Eu acho que tem uma dimensão fundamental que desculpa, eu não peguei o nome que a Adriana coloca, quer dizer, em torno dessa questão da branquitude, que agora a Emília relança, que eu acho que eu iria por essa via, justamente. Eu acho que tem uma dimensão fundamental, quer dizer, quando a gente pensa em psicanálise a partir de uma perspectiva branca, né? Essa dimensão europeia da psicanálise, né? Digamos assim, essa dimensão de uma psicanálise constituída naquilo que o Achille chamou de província europeia, né? Enquanto que a gente se dá conta de que essa circulação da psicanálise, se a gente quiser pensar, esse destino da psicanálise em outros lugares, além da Europa, como, por exemplo, a América Latina, o próprio Brasil, né? Isso promoveu uma modificação significativa do dispositivo, mas também dos conceitos psicanalíticos. A gente tem uma forma própria de pensar a psicanálise e de receber no consultório, né? Quer dizer, toda uma demanda de análise que circula através de conteúdos vindos de uma cultura particular, que é a cultura brasileira, né? Eu acho que a questão que ela coloca, uma questão importante para a gente pensar no sentido, quer dizer, que destino tem a cultura brasileira, que destino tem essa brasilidade, né, digamos assim, que é uma cultura mista e marcada por essa presença africana, como disse o Achille. Que destinos tem essa cultura no dispositivo psicanalítico, mas também na própria construção, na própria elaboração do, digamos assim, do sofrimento, das condições específicas das subjetividades que fazem parte, digamos assim, dessas condições menos privilegiadas, né? Condições que são objeto de exclusão, que são objeto de relações de poder, né? Tem digamos assim, uma live recente que o Luciano Dias, que é psicanalista da BEP, fez com o Antônio Quinei em relação ao racismo, né? E ele coloca justamente a questão dos limites do pensamento do racismo na psicanálise, os limites dos conceitos psicanalíticos para pensar a presença do racismo, né? A presença do racismo como violência para as subjetividades. Eu acho uma questão fundamental, né? Quer dizer,
Na minha opinião, a psicanálise não responde, a psicanálise não pensou de maneira suficiente as incidências psíquicas do racismo e os efeitos dessa experiência nas subjetividades daqueles que são alvos dessa violência. Eu acho que a psicanálise precisa repensar e que essa exclusão na psicanálise tem efeitos para a técnica psicanalítica, tem efeitos para a experiência psicanalítica, para como a gente entende a presença da psicanálise na cidade e também o lugar que ocupa a psicanálise na cidade, né? Então, eu acho que, da mesma forma como a violência racista, ou como o racismo tem efeitos na perspectiva da democracia, tem efeitos para todos, inclusive para os que são alvos do racismo de maneira maior, mas também para aqueles que praticam racismo, como sustentou, aliás, o Luciano. Eu acho que isso tem efeitos para uma psicanálise pensada a partir de uma perspectiva europeia, que não inclui uma dimensão essencial dessa prática psicanalítica no Brasil, que é a dimensão do racismo. Tem uma pergunta aqui da Emília Pousada para Otília. Seria um refinamento da escuta para além do conceito da psicanálise com pensamento eurocentrista? A teoria científica é praticamente atravessada pelo pensamento eurocentrista. Precisamos pensar quais caminhos para a saída disso? Sim. Né? Acho que buscar saídas, né? Sempre o caminho possível. E esse refinamento da escuta, acho que quando a gente vai estudando e vai reconhecendo que, além da psicanálise, os outros saberes também são importantes e fazem diferença no atendimento clínico, faz atendimento. A própria teoria, né, em si, que ela não é feita sozinha, ela também, Freud busca em vários outros, saberes, Lacan também, né, para fazer teoria. Que, assim, quando a gente reconhece e começa a entender, a estudar, acho que a escuta, ela acaba, não diria que é um refinamento, porque quando eu escuto refinamento, com essa ideia de que vai diminuindo, né? Talvez ampliando um pouco essa escuta, que no consultório, ou em qualquer outro lugar, você vai entendendo ou pegando algumas referências do que o outro está trazendo, do que o outro está buscando, e cada um vai criando a sua saída, né, de atendimento, de intervenção, de diálogo, né, como eu disse, não é dicotômico, não é uma coisa contra a outra, né, não é psicanálise contra a cultura, contra os outros saberes, então é algo que se funde, então acho que é uma conversa possível, né, e é sim, sobre quase como um refinamento, né, poderia ser também, e há caminho para a saída para isso. Uma última pergunta aqui, depois disso a gente vai encerrar, do Marco. Boa tarde. Talvez os tempos atuais provoquem mais perguntas do que respostas. Em tempos mitológicos de terraplanistas, mais incertezas do que certezas. O Brasil chora as mais de 160 mil mortes. Haverá um luto coletivo enquanto surge um estupro culposo, mitologicamente. Eu acho que isso vai junto com a questão do atravessamento da psicanálise por essa presença do dispositivo na cidade, né? Que no caso brasileiro você tem uma situação muito particular de uma série de problemas sociais que atravessam necessariamente, como disse a própria Ana Beatriz na conferência de abertura, o corpo do psicanalista, né? Isso é sentido no corpo, a experiência de ausência de luto, da possibilidade de fazer luto coletivo com essas vidas, né? Quando a gente percebe um governo homicida, né? Essa questão do estupro culposo, quer dizer, e toda a sua própria contradição com o próprio dispositivo jurídico, né? Quer dizer, eu acho que é essa dimensão, digamos assim, desse compartilhar de um sentido que enxerga, que pensa os limites dos horizontes possíveis e que tenta, no dispositivo clínico, reinventar esses limites, né? Mas que sabendo que, digamos assim, das limitações da clínica, e eu acho que a gente poderia pensar isso, reenviar isso para a questão da relação com a política, né? Essa articulação necessária da clínica com a política, né? Eu acho que a psicanálise não pode se reduzir a um acolhimento clínico do sofrimento, bem que ela precise realizar isso, mas ela precisa, junto com esse acolhimento, promover uma proposta
efetiva de afirmação de modelos mais democráticos de participação, de engajamento, porque ela aposta, na minha opinião, que esse projeto de autonomia, esse projeto, digamos assim, de uma vida comum, ele tem repercussões para os sofrimentos e repercussões para as vidas que participam desse corpo social, né? Então, eu acho que a psicanálise não pode o tempo todo também servir como uma espécie, digamos assim, de correção daquilo que acontece socialmente, mas ela precisa se engajar, e isso coletivamente, é um pouco isso que a gente na VEP tenta realizar com movimentos junto com a democracia, né, que estão com outras instituições em favor da democracia, mas ela precisa se organizar, porque ela precisa pensar que o projeto político da psicanálise tem a ver com um projeto de construção, justamente, de projetos de formas democráticas de participação e de presença, de produção da diferença da alteridade, né? Então, eu acho que a psicanálise ela precisa acolher o sofrimento, mas ela precisa também, no corpo social, se afirmar no sentido de sustentar posições possíveis para as singularidades, posições possíveis de reinvenção da existência e por isso, a afirmação da vida. Eu acho que só para fazer o último comentário, né, eu acho que essa questão do luto coletivo, né, isso não é o primeiro capítulo, infelizmente não será o último, né, na história brasileira, né, dessa ausência desse luto, desse reconhecimento. Isso vai bem na linha do que a Butler fala de vidas não passíveis de luto, né? Então, o que acontece, né, o que acontece normalmente nas periferias brasileiras, nesse ano aconteceu de forma concentrada e bizarramente grande, né, de uma vez só. Morreu mais gente no Brasil do que em Hiroshima no dia que a bomba caiu. Morreu mais gente no Brasil do que os soldados americanos no Vietnã. Esses números são estarrecedores, né, e há uma naturalização, uma banalização dessas mortes, eles viram números, né? Então, acho que o compromisso da psicanálise, como está sendo dito ao longo do dia, e o Luiz Paulo lembrou agora, né, com a vida, com qualquer tipo de vida, né? Eu acho que foi você também, Marco, que colocou aí em cima que a Dinamarca vai matar 70 mil bichos, né? Porque com risco de... Acho que foi ele que colocou, né? Qual é o direito que nós humanos temos de matar 70 mil bichos por causa do risco de coronavírus? Acho que isso que está em questão, né? E aí isso se conecta diretamente com a questão do deixar viver e fazer morrer da biopolítica, né? Que a Butler vai dialogar, o Luiz Paulo dialogou hoje também, o Achille Mbembe dialogou, né? Eu acho que o compromisso ético e político da psicanálise é resistir a isso, né? É isso. Tá bom, gente. Obrigada, a mesa foi muito boa. A gente vai ter agora, 7 horas, uma conferência do Franklin Martins. E a gente aguarda todo mundo lá. Obrigada mais uma vez.